Mais um podcast Descomplicando a Veterinária. Eu nem lembro que número é mais. Olha, antigamente eu falava, esse é o primeiro, esse é o segundo. Agora eu sei que é mais um episódio, cada dia que passa, tanta coisa tem acontecido, eu tenho ficado muito grato. Isso só acontece, primeiro, por você que me segue, tem feito isso acontecer. Quando eu vou lá pro Instagram, eu percebo que o pessoal tá gostando da ideia. Veterinários de longe às vezes me procuram, falam, meu, gostei, eu quero ir aí. Várias especialidades e principalmente o aluno. O aluno tem falado, cara, isso tem me ajudado bastante, tem abrido minha cabeça para as especialidades. E além do aluno, também a Altec. A Altec é um parceiro grande aqui, que é meu parceiro. A Altec, ela produz equipamentos para centro cirúrgico, o vaporizador, né? Tem desde o universal, calibrado para sevoflurano, para isoflurano. E às vezes você se pergunta, será que... Por que eu quero saber de aparelho de anestesia se eu não vou ser anestesista? Mas você, dono de clínica, às vezes quer ter um aparelho de qualidade dentro do seu centro cirúrgico e eu indico a Altec, porque eu uso na minha rotina, é o que eu confio. Ah, mas eu tenho aqui um outro, já está aqui um tempão. A Altec também presta serviço de manutenção de todas as marcas. E outro parceiro, esse eu tenho um orgulho gigante em falar dele, é o Hub 2181, que é aqui onde eu produzo meus criativos, onde eu produzo aqui esse podcast. Então... obrigado aí toda a equipe do Hub 2181, que sempre me recebe com carinho aqui pra gente estar fazendo esse negócio acontecer. Você que tá aqui no YouTube, aqui embaixo tem um sininho. Então já clica nele, você vai se inscrever. Toda vez que eu lançar algo novo, você vai ser notificado. Também, gente, dá um curtir. Essa mãozinha aqui, ela diz muita coisa pra gente. E se você me encontrar lá no Instagram ou no TikTok, começa a seguir. Todo dia, todos os dias eu tenho um conteúdo novo. Eu libero gratuitamente algo que vai facilitar a sua vida, estudante de veterinária ou veterinário já formado, que tem aquela coisa que às vezes você não lembra. Lembra que eu falei que veterinários de longe às vezes me procuram? Tava conversando com uma colega no Instagram, conheci ela pelo Instagram, e um papo muito legal, ela não é aqui da cidade, né? E eu falei, cara, que legal, você precisa ir lá contar a sua história, contar o que você faz, que eu acho que isso aí vai agregar muito ao aluno veterinário. Hoje eu tô aqui com a doutora Átila Becker. Doutora Átila Becker, tá aqui o arroba dela, sigam lá. Eu tava conversando com ela no Instagram, é a Barbie da veterinária, viu? Hi, Barbie. Hi, Barbie. Doutora Átila, ela faz algo que foge um pouco do que eu tô acostumado, mas eu achei muito interessante o que ela faz, né? Ela faz o atendimento domiciliar, né? O correto. Eu falava mesmo. Domiciliado e tá errado, é domiciliar. Átila, conta pra gente aí como foi sua jornada, da onde você vem, né? Onde você se formou. A Átila, ela é mãe, é esposa, além de veterinário. O pessoal não sabe, né? Mas veterinário, ele come, bebe e dorme. Ele tem filho, às vezes tem cachorro, às vezes tem gato. Então conta pra gente quem é a doutora. Veterinário tem vida também. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uau. Sou formada lá na Uniderp, Universidade do Pantanal. Eu trabalhei, a minha vida profissional já foi aqui em São Paulo, que logo no meu supervisionado, meu marido foi transferido para São Paulo, então eu já vim para cá e comecei a trabalhar em Jundiaí. Lá, nas clínicas em que eu trabalhava, já tinha essa rotina de fazer atendimentos domiciliares. Então, quando tinha algum atendimento domiciliar, eu era escalada e fazia os atendimentos também. E já fui criando uma afinidade com esse tipo de atendimento. Em 2016, que eu me mudei ali para Mogi das Cruzes, que é onde eu moro hoje, logo que eu me mudei, eu fui trabalhar numa clínica muito boa lá em Mogi. Porém, eu engravidei. Daí eu falei, por mais que a clínica fosse muito boa, a clínica existe ainda, né? É uma clínica muito boa, mas a rotina de hospital, de clínica, não condiz com... É muito difícil conciliar com a vida de mãe, eu sei né? muito bem como é. Eu não conseguia me ver. Eu falei, gente, como que eu vou ficar final de semana sim, final de semana não com meu filho? Como que eu vou fazer isso, né? Eu tinha uma vontade muito grande de amamentar. Eu falei, como que eu vou amamentar em clínica? Eu vou ter que abrir mão disso. Eu falei, não, pera, né? Deixa eu pensar. E foi quando meu marido e eu, nós decidimos que eu sairia da clínica e começaria o atendimento somente domiciliar. Eu moro num complexo de condomínios que tem 15 mil moradores. Uau. Então, é uma cidade. Sim. Então, eu atendo somente lá dentro há 7 anos. Em poucos meses, eu vi que eu conseguia tirar o que eu trabalhava o mês inteiro na clínica em poucos dias atendendo a domicílio. Então, prestando um atendimento com muito mais personalidade, com muito mais tempo, porque na clínica aquela rotina tem o cliente esperando em seguida, então a gente às vezes não consegue dar aquela atenção que a gente gostaria, né? Às vezes até a gente não consegue mal lembrar daquele cliente que a gente atendeu, e no domicílio não. Você acaba criando um vínculo com aquele cliente, com o paciente, então... Eu me adaptei bem a esse tipo de atendimento, né?
e não me vejo atendendo de outra forma. Que legal. Eu acredito que o aluno... eu sempre vivi dentro de hospital, né? Eu sou anestesista, hoje a minha rotina é dentro de um centro cirúrgico, mas eu fui enfermeiro veterinário, né? O que o pessoal, algumas clínicas chamam de auxiliar. Então eu sempre tive dentro desse formato de negócio que, como você disse, o cara liga, ele te procura no Google, ele liga, ele agenda, tem alguém para receber, para atender, marca o horário, então depois ele vai para o consultório, se vai internar tem um lugar para mandar, internação e tudo mais, depois ele volta para um retorno, então é uma estrutura física, então eu já estou acostumado com esse modelo. Então quando a gente está conversando lá, o que me chamou a atenção, eu falei, que legal, porque às vezes deve ser uma dúvida de muito aluno, né? Quando você começa a contar para mim esse formato, eu começo a pensar qual é o benefício. Primeira coisa que eu penso. Então, você já matou um aí que pô, eu tava grávida, eu tive meu bebê, eu queria viver minha maternidade. E isso às vezes é uma realidade de muito aluno, né? Eu também agora tenho um bebê e eu falo a verdade, eu diminui muito a minha rotina para poder acompanhar. A gente quer estar perto, né? Mas também tem a questão, além da sua agenda, pro tutor de não ter que se deslocar. Às vezes o tutor também tem o bebê, né? E também o benefício pro cão, pro gato, de não ter estresse. Então, você consegue dizer pra gente, sim, o que você observou no seu modelo de negócio de facilitar para todo mundo, né? Sim, para o tutor enfim, a facilidade é máxima, né? Porque o veterinário vai até a casa, ele leva o que precisa, no caso eu levo, eu faço aplicação, eu faço vacina, o tutor não precisa colocar o cachorro no carro. Tem cachorro que passa mal, que vomita. Cinetose, né? Gato, nossa, eu já vacinei gato em cima de guarda-roupa, porque é o lugar onde ele dorme. Então, legal. meu gato tá dormindo, ele tá em cima do guarda-roupa, eu vou lá pegar. Não precisa. Olha só. Eu examino ele lá, subo na escada. Tem uma gatinha que eu faço a desparasitação mensal dela, eu faço as antipulgas mensais, eu vou na casa fazer esse serviço também, porque daí o cliente já toma alguma medicação de uso contínuo, alguma aplicação de condroitina, enfim, alguma coisa assim, eu já faço os antipulgas também. E toda vez que eu vou lá, ela tá na sanca, sabe, Sim, sanca sim. do gesso? Ela se esconde na sanca. Eu subo na escada, vou lá, faço antipulga na sanca. Tipo assim, pra mim, isso é uma coisa que é engraçado, sabe? Muitos veterinários podem pensar, mas, pô, tem que subir numa escada. Então, assim, Sim. Pra mim é uma rotina mais leve. Não é só isso também. Um gato. Eu postei um vídeo recentemente de eu fazendo a coleta de uma gatinha a domicílio. Na clínica, tem gato que fica mega estressado e não dá. Tem que sedar o gato, tem que fazer uma sedação no gato para conseguir fazer uma coleta de sangue. Lógico que tem animal que é irracível, não tem jeito. Então, mesmo em casa ou no laboratório, ele vai dar o mesmo trabalho. Só que, assim, para o cliente, a vantagem de não ter que se deslocar, não ter que deslocar aquele pet. Para o pet, os parâmetros fisiológicos dele vão estar muito mais equilibrados. Eu acredito. Porque ele não tem a alteração Não tá de em andar luta de e carro, fuga, né? de cheiro, de outros animais juntos. Então, assim, na maioria das vezes, ele só percebe que eu sou veterinária na hora da injeção. Sim. Né? Então... É uma visita da minha mãe que É uma veio aqui. visita, tipo, é um amigo, e vem o rabinho, e eu, né, vou com os petiscos, distraio o máximo possível. Que legal. Tem animal que já saca na hora, né? Eu troquei as cores do jaleco, que muitos clientes me falavam, não vem de branco. Não vem de branco, meu cachorro tem pânico de branco. Eu comecei a atender com jaleco rosa, jaleco de cachorrinho, enfim. Que legal. Então, você vai se adaptando e você se adapta à rotina do cliente, o cliente se adapta à rotina de receber o veterinário em casa. Que legal, olha, eu acredito que deve ser bem legal. Eu gosto de um bom papo, e às vezes você acaba virando amigo, né? Por ser um negócio mais caseiro, vamos assim dizer, mora no mesmo condomínio, então acaba criando uma amizade, né? Sim. Aí na festinha do seu filho tá lá o seu cliente. A gente acaba fazendo bastante amizade. Então, eu acho muito interessante porque hoje clínicas pensam nessa questão cat friendly, de você se preocupar de ter um ambiente isolado. Tem clínicas hoje que só são de felinos e eu acho isso fantástico por causa do efeito presa-predador que você acabou de dizer, né? Às vezes o gatinho ele já tá imunossuprimido, eu levo ele até uma clínica que já tem um cheiro do outro cachorro, tem o latido, porque a gente fica com aquele negócio, ele não viu o cão tava em outro ambiente, mas o cheiro, o som, os dois se estressam, um porque quer pegar e outro porque ele pode me morder. Então, muito legal esse seu raciocínio de ter esse cuidado, né? Eu fico até pensando, será que a gente não deve, olha que doideira que eu pensei agora, no atendimento clínico ali dentro de uma unidade,
quando atender uma espécie diferente, trocar o jaleco por causa dessa relação de cheiro e tudo mais, né? É uma coisa a se pensar. Então eu acho que isso acaba esclarecendo pro aluno, porque a gente fica imaginando que aquele negócio bagunçado. Pode ser que seja se não tiver um planejamento. Então, Com certeza. você se organiza, tem que ter uma organização de agenda, até de. Eu não sei, eu sou muito leigo nisso, tô te falando, é um universo que eu sou forasteiro. Por exemplo, você prepara o seu porta-mala ou o seu carro para o tipo de atendimento? Lógico, eu não vou ficar andando com vacina, sendo que eu não vou fazer vacina, mas aquela caixa básica para um atendimento básico, existe ou não? Hoje eu vou atender tal paciente, vai ser esse tipo de manobra, então eu me preparo para isso. Conta pra gente como que é se você se organiza pra semana ou pro dia a dia, todo final de dia tem um planejamento pro outro, como que funciona? Os agendamentos, eles são pré-agendados. Então, no dia, eu já sei praticamente todos os pacientes que eu vou atender. Praticamente porque às vezes acontece alguma emergência e eu vou atender também. Mas eu tenho uma maleta principal, que ela é preparada com praticamente tudo que eu uso. Que é a minha maleta de uso de rotina. Sim. Tem a frasqueira de vacina, que daí eu só levo mesmo as vacinas que estão agendadas. Então, vacina marcada de última hora, se já tiver em rotina de atendimento, provavelmente eu não consiga fazer. Porque tem a questão de temperatura e tudo mais, então eu não consigo levar vacinas a mais. Sim. E tem duas maletas diferentes, que é uma para uso mais... casos mais sangrentos, né? Uma retirada de miíase, um corte muito grande, infeccionado, que eu vou usar muito insumo de algodão, gaze, o degermante, enfim, que eu vou usar ali para aquela lesão. Então, eu tenho uma maleta de lesões mais sujas e uma maleta de eutanásia, que eu quase não faço eutanásia, então eu prefiro não ter aquilo, pessoal, né? Não ter a maleta de eutanásia comigo, então ela fica bem guardadinha lá para quando eventualmente precisa ser usada. Faz sentido. Você falou, né? Eu tenho algumas situações que eu acabo fazendo algumas emergências, né? Deve bugar o cara que pensa assim no atendimento domiciliar. Mas como que ela faz? Será que ela tem o raio-x, o ultrassom, o multiparamétrico? Provavelmente, né? Me diz aí, você deve ter uma equipe colateral, o seu ultrassonografista, sei lá, o seu cirurgião. Lógico que a cirurgia não é feita em casa, tá? Mas ela deve ter uma equipe que pode te auxiliar ali, uma rede de apoio, vamos se chamar, né? Sim. Que você fala, eu preciso fazer um ultrassom ali, aquele gatinho, ele não sai de casa. Você conseguiu já montar essa equipe que você fala, eu tô pronta já? Tem sim. Eu tenho a rede de apoio, né? Tanto a equipe de cirurgião e anestesista, que os meus pacientes eu tento sempre encaminhar para essa equipe. Eu vou junto no dia da cirurgia, eu acompanho a cirurgia, às vezes eu auxilio a cirurgia. Tem ultrassonografista que vai em casa também. Tem os laboratórios parceiros em que eu encaminho esses pacientes, caso eles precisem fazer vários exames no mesmo dia. Às vezes o cliente prefere já levar, até por questão de custo, de não fazer todos ao domicílio, mas eu tenho a cardiologista que vai ao domicílio, tem o raio-x que vai até ao domicílio, a ultrassonografista. Acho que de especialidade são principalmente esses. O restante tem as clínicas de apoio que eles vão até lá. Daí tem ortopedista, odonto, oncologista, então que já legal. tem a... Então acaba que sim, é um home care que você faz, né? Então, tipo assim, acaba que você faz tudo que tem no hospital com a comodidade do lar, né? Sim. Porque eu vou falar de mim, tá? Não deve, a gente tem esse pensamento, nossa, mas deve ser muito bagunçado, né? E dá pra ver que é muito bem organizado, Sim, né? Tem que ser. Até a própria maleta, eu foco muito nisso, né? Que tem gente que fala, mas como que você leva tudo? Tem que estar tudo muito bem organizado, porque você vai atender na casa do cliente, tem gente que atende com maletas maiores ou maletas de viagem, assim, que você tem que abrir muita coisa na casa do cliente, então até isso tem que estar organizado, porque senão parece não sei, uma... Eu te entendo. E é justamente aí que eu ia pegar. Porque, assim, na clínica mesmo, quando fala de um hospital, a gente tem a questão relacionamento interpessoal. A nossa apresentação, primeiro. Sim. O cara não quer abrir a porta de um consultório e dar de cara com o veterinário com aquele jaleco cheio de sangue. A gente se preocupa, né? Eu trabalhei em hospitais que a gente focava muito no encantamento, né? A gente falava, vamos embalar nosso serviço.
Então, a gente mexia com os sentidos baseado em metodologias de Orlando, da Disney. Então, a gente fazia assim, a clínica veterinária não pode cheirar cão, não pode cheirar gato. Ela era cheirosinha, a temperatura era boa, para o cara que chegava tinha que estar confortável, o cafezinho, tudo a gente pensa. A secretária bem arrumada, coisas que a hotelaria usa, que a aviação usa, né? E aí, quando a gente vai, eu acho que para atendimento domiciliar, a gente fica pensando, como que eu faço isso, né? Então, você também tem que ter sua apresentação, o cuidado, né? Porque você está invadindo um ambiente particular. Então, as minhas maletas eu não vou sair colocando em cima de um sofá do cara. Eu não vou colocar uma amostra biológica em cima da pia da pessoa. Então, você tem seus cuidados para esse tipo de manejo. Você acabou de citar a situação aí da miase, né? Cara, para nós, eu falo isso pra galera, o veterinário ele acaba de tirar uma miase e ele vai almoçar. O tutor não, gente. Às vezes ele nem quer ver. Então, qual o ambiente da casa eu já sugiro para uma situação dessa, se eu precisar fazer uma remoção de miase ali, ou um curativo, aquele paciente que precisa fazer um curativo e está tratando por segunda intenção, tem já um método, você fala assim, vamos para tal ambiente que ali é melhor, mais tranquilo, o cliente não fica muito assim, ai meu Deus, como vai ser? Eu dou esse poder da escolha pro cliente, porque é muito relativo. Eu tenho clientes que preferem que eu atenda na mesa de jantar dele. Ele coloca uma toalhinha ali e quer que eu atenda ali. Porque o cachorro, ele é parte daquela família. Então, Sim. é como se o filho dele estivesse ali passando com o pediatra. Sim. Então, atende na mesa. Mas, por exemplo, eu sou a louca da glândula, né? Eu adoro espremer uma glândula. Eu tenho vários pacientes, assim, que... casos que o paciente teve alterações, que foram feitos exames, foram feitos até sugerido cirurgia, e era só uma inflamação na glândula adrenal. Então, eu falo que eu sou a louca das glândulas. Eu não vou espremer uma glândula no tapete ou no sofá da cliente, Sim. né? Então, nesses casos em que eu sei que pode espirrar, tô drenando um abscesso, então eu sempre procuro locais em que sejam de fácil limpeza e o cliente não vá ficar com uma má impressão se pingar alguma coisa ali, como você falou, da mesa. Então, os clientes, tá com um cachorro que vai precisar fazer uma limpeza de mias, o cliente sugere que eu faça em cima da mesa, eu não, vamos na lavanderia, vamos ali no quintal, né? Vamos no local onde fique mais fácil da gente higienizar isso depois. Mas é engraçado que, assim, os clientes que chamam para o domicílio, eles não têm tanto esse... Não é cuidado, eles têm cuidado, eles não têm tanto esse preconceito, sabe? Sim, é porque já é um paciente de ambiente interno, Já né? é o paciente... Dorme na cama. Dorme na cama, então é aquele paciente que já tá ali naquele ambiente já é dele. Mas eu digo assim, ó, além disso, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, época de pandemia. Época de pandemia, fechou alguns tipos de comércio. O meu barbeiro, ele ficou assim, não posso abrir a barbearia. Cara, esse cara, ele me surpreendeu. Ele montou um esquema que ele usava um coldre na cintura, que ele colocava todas as tesouras, e ele ia em casa. E quando ele chegava em casa, ele levava com ele as toalhas pra fazer toalha quente, tudo que ele prestava, né? Ele fazia. Só que aí que tá, em barbearia quem usa, olha pra você ver que doideira. Eles têm um micro-ondas que eles molham a toalha, esquentam no micro-ondas pra ficar fazendo aquela coisa toda. Ele não ia pôr uma toalha no micro-ondas na minha casa. Ele não ia pedir. Sabe aquelas mesas que tem, aquele lavatório que tem em salão de cabeleireiro? Ele levou um pequeno, não sei de onde surgiu, que ele tinha um pequenininho, que ele conectava em tanque, olha pra você ver, em tanque da sua lavanderia, e ligava uma tomada, a água saía quente. Ele lavava seu cabelo e ele esquentava a toalha numa água morna. Só que aí que tá. Ele desmontava tudo e ia embora. Você fala, meu, ele trouxe um salão. Então, eu tô falando isso porque, assim, o cliente eu sei que ele não vai se importar. Mas você chegar abrindo 8 caixas no sofá do cara, você falou que você atende um público classe A, por exemplo, que às vezes o sofá dele é de uma grife. Aí você vai lá e começa a colocar aquele monte de caixa. Não, tem que ter esse cuidado mesmo com o patrimônio do outro, né? Sim. Então é importante. E o manejo, né? Porque eu lembro, uma vez uma cliente me pediu ajuda pra... Uma cliente não, uma colega, pra colher sangue de... Era 30 gatos. Gente, gato voava na gente, assim, você fala, meu... E vai em móveis, você fala, então tem que ter métodos de contenção. Eu acredito que é importante isso. Quando você precisa de algo mais invasivo, Doc, assim, por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia, como você citou, ou um paciente que às vezes ele só precisa de um acompanhamento um pouco mais avançado, um suporte mais avançado, ficar numa fluido com antibiótico, você tem essa equipe que você encaminha, primeiro passo,
E você também vai lá fazer seus boletins médicos, acompanha ou acompanha remotamente, só para o aluno ter um panorama de como que funciona essa metodologia. Sim, sim. Para o domicílio é extremamente importante você ter essa clínica de apoio, porque nem tudo pode ser feito a domicílio, nem tudo dá para ser feito a Sim. domicílio. Então, tem que ter uma clínica de apoio, preferencialmente uma clínica de apoio 24 horas, para fazer essas internações, porque não tem como fazer, por exemplo, uma fluido em casa. O cachorro vai sair andando, não tem, é inviável, não tem como, né? E nem pode. Então, eu tenho sim uma clínica de apoio, uma semi-UTI veterinária, em que eu encaminho esses pacientes. Aí, eles têm essa troca de conduta. Então, eles passam o boletim do que, na maioria dos casos em que eu encaminho, é que eu não posso atender o paciente por algum motivo. Então, eles atendem, eles fazem a consulta, os parâmetros dos animais, me passam, olha, tá assim, assim, assado, pensei nisso, coletar tal exame e fazer tal aplicação. Concorda? Concordo. Sim, olha que Então, legal. tem essa troca. O paciente é meu, eles estão cuidando para mim. Então, na hora de liberar receita e tudo mais, tem esse... É uma junta médica, vamos assim Isso. dizer, né? Ele entende que aquele paciente ele é Ele seu, entende que ele o tá prestando paciente é serviço meu. para você também, né? Sim, sim. Daí tem aquela troca, né? Então, se de repente eles têm mais conhecimento daquilo do que eu, então tem uma troca. Eu falo, não, o que que você acha? Então, É. pra mim, eu acho que eu faria isso. Ah, doutora, tem tal coisa que dá pra fazer também. Então, ótimo, vamos fazer e tá tudo certo, entendeu? Então, tem que ter essa rede de apoio, né? O domicílio É. não dá pra você ser sozinho, né? Então, você tem que ter uma rede de apoio. Que legal. Hoje, quase todo especialista que vem aqui, a gente fala dessa equipe multidisciplinar, né? O cardiologista, ele sempre fala com nefro. Eu, por exemplo, às vezes eu preciso fazer uma anestesia e eu conheço o cardio que fez a triagem pré. Então, eu vou gritar pra ele, e aí, o que você acha que eu não devo usar? Daí a gente discute, às vezes, um melhor plano anestésico. Então, eu falo... Muita gente já me ouviu falar isso aqui, eu vou falar. A veterinária é só uma desculpa pra gente ter que se relacionar, né? Então, às vezes, um caso ali que você tá atendendo, que às vezes você fala, eu preciso de uma ajuda, é só pra gente se conectar como veterinário, né? Então, eu acho que o doguinho, o gatinho, ele tá aí pra fazer a gente ter que Sim. se relacionar um com o outro. Perguntas que eu acho que o aluno deve fazer, pensando nisso tudo. A gente hoje, essa nova geração tá na busca das liberdades. Então, a gente fala de liberdade financeira, liberdade geográfica. Você já citou uma aqui que eu achei fantástica, a liberdade de agenda. De você abrir sua agenda conforme aquilo que você quer, de poder ficar com seu filhinho, né? De poder viver sua maternidade, né? E a pergunta de milhão. Tem o retorno que, né? Você falou, eu consegui o que eu tinha no hospital, mas hoje você acha assim, você não se vê fazendo outra coisa, o retorno financeiro, ele é melhor, é pior, é próximo de estar dentro de uma clínica? Depende, como a gente estava conversando, de clínicas e clínicas. Mas, Uhum. assim, na média de clínica que eu conheço, é muito superior. Muito superior. A última clínica que eu trabalhei, eu faturava, ganhava, né, em torno de 4 mil reais, mais ou menos, né? O teto do veterinário era 5, mas não ganhava o Uhum. teto, ganhava em torno de 4 mil reais. No primeiro mês, atendendo a domicílio com pouquíssimos clientes que eu tinha, eu já ultrapassei isso. Olha que legal. Então, vai de você captar os clientes certos. Sim. O domicílio não é para qualquer cliente. Então, tem gente que quer um atendimento domiciliar, mas não tem condições nem do próprio animal. Por exemplo, que eu já recebi muita ligação, né? No começo, hoje em dia, já não recebo mais tanto assim. Mas você em clínica provavelmente já escutou bastante também. De ligação de cliente, eu preciso que venha fazer uma consulta no meu cachorro aqui em casa porque eu não consigo botar ele no carro. Sim. Mas você não consegue botar no carro por quê? Porque ele é bravo. E eu que vou pôr a mão? Não tem como, né? Não tem como. Não tem, como que eu vou na casa dessa pessoa? Eu já tive colegas, né, que atendem a domicílio que já foram quase mortas por cachorro que se soltou da guia e Olha saiu só. correndo atrás, teve que pular o muro, sabe? É. Então, assim, o domicílio não é para animal irracível, para animais irracíveis e não é para qualquer cliente. Então, assim, o aluno, o veterinário que decide, né, optar por esse tipo de atendimento, ele tem que ter muita consciência disso. Eu tenho colegas que já mencionaram também que, eu fui atender a domicílio, a pessoa não tinha condições, eu tive que pagar a cirurgia, levar... Porque, assim, a gente faz caridade todos os dias. Nós, como veterinários, sabemos que, assim, a gente nem gosta de ficar revelando muito o que a gente faz, porque... Mas
acaba se tornando uma obrigação, dependendo do público que você atende. Assim, Sim. tem hospitais públicos para isso, tem hospitais populares para isso. Quando você opta por fazer o atendimento domiciliar, não é qualquer cliente que você consegue atender. É um atendimento diferenciado. Então, você tem que Sim. se portar como tal, você tem que prestar um serviço diferenciado como tal, e você tem que selecionar, assim, a cartela de clientes que você vai atender. Muito importante. E a sua captação hoje? Você disse que você atende o pessoal lá dentro do complexo de condomínios que você mora. Ela é mais boca a boca ou você usa de internet? Qual é a metodologia que você usa hoje para captação de cliente? Né? A minha metodologia de captação foi praticamente toda boca a boca. Como tem muitos grupos de indicação no condomínio, eu ia lá, comecei com cartõezinhos, brindes, entregava brindezinhos com biscoitos e o cartão de visita ali nos comércios do condomínio mesmo, então restaurante, salão de beleza, mercado, então deixava o meu nome visto em vários lugares para quando o cliente precisasse, ele lembrasse do meu nome. Só que o principal é por indicação. O nosso serviço é por indicação. Sim. Ninguém vai... É muito difícil uma pessoa ir no veterinário, abrir uma clínica veterinária ali. Eu vou ali para conhecer. Acontece, mas é muito mais difícil. Sim. Se alguém falar, nossa, passei tal veterinário, ele é muito bom. Pronto, ganhou o cliente. É verdade. Então, o nosso serviço é por indicação. Então, o que eu sempre aconselho, né, quem está começando? Quando você atender aquele cliente, atende como se fosse seu melhor cliente da vida. Verdade. Cada cliente que você vai atender, atende, se dedica de uma forma, dê o seu 100% ali. Porque é aquele cliente que vai ser o divulgador do seu serviço. Se você vai lá emburrado, faz de qualquer jeito, vai desarrumado, ou então não tem paciência para escutar o cliente que vai no domicílio, o cliente quer conversar. Sim. Então, ele quer contar a história, ele quer contar o horário que o cachorro faz xixi e cocô, o horário que ele dá a comida, que ele dá tantos biscoitos por dia. Então, o cliente do domicílio, ele é diferente também. Sim. Tem gente que não. Você tem que, né, estudar o perfil de cada cliente. Tem gente que chega lá, quer que você resolva o problema e vai embora. Mas a maioria quer essa conversa, quer essa atenção. Então, se você não der essa atenção, ele não vai te indicar. Entendi, faz sentido. Então, a captação de cliente do domicílio, para mim, hoje, como eu atendo num núcleo pequeno, né, pequeno não, são 15 mil pessoas, Uma mas cidade. é um complexo de 3 condomínios, é só isso que eu atendo, eu não atendo nem na cidade. Olha só. Então, é por indicação, é grupo de WhatsApp, o grupo de segurança do condomínio, preciso de uma veterinária, graças a Deus meu nome tá sempre Olha que legal. ali no primeiro, então, a indicação, para mim, é o ponto mais forte de captação de cliente no domicílio. Legal. Eu lembro que você falou a situação aí, né, de tomar cuidado com alguns casos que o colega teve que subir no muro, né? Tem situações que você elege um estagiário, um enfermeiro para ir com você até o atendimento, que você precisa de uma contenção. Não precisa ser nada tão assim que tem que lançar a mão de uma química, mas que você precisa de alguém para te auxiliar, ou na maioria das vezes o próprio tutor faz esse papel para você? Não, eu tenho. Graças a Deus eu tenho rede de apoio nesse sentido também. Tem animais que são um pouco mais agressivo, mas não é um animal irracível, é um animal impossível de atender. Por exemplo, hoje eu fui atender no pet shop, que eu tenho parceria com um pet shop, que eu sei que os pacientes ficam muito mais calmos lá. Então, eu vou, atendo, passo a mão, eu até filmo pro cliente ver que na casa eu não consigo chegar perto do cachorro. No pet shop, o cachorro fica tranquilo. Então, ele vai lá, toma um banho dele, tá num ambiente em que ele tá vulnerável, então ele fica diferente. Sim. Tem o passeador de cães, que ele passeia com os meus cachorros também, passeia com vários clientes meus, então tem alguns animais que eu já sei que ele passeia, que ele já domina o contato ali com aquele animal, eu também me aproveito, entre aspas, Sim, faz disso. sentido. E adestrador. Então, animais que já estão partindo para um comportamento mais agressivo, já indico o adestrador, né? E quando precisa fazer algum atendimento naquele paciente, eu chamo o adestrador junto. Bacana. A gente acha que às vezes a rede de apoio só envolve o vet, né? E é importante você falar isso do banho tosa, porque às vezes o cara, você dá uma terapia dermato ali, aquele banho que tem que aguardar os 15 minutos, né? Se não é um cara de sua confiança, o negócio não vai, né, velho? Então é importante ter isso. E nessas loucuras aí do dia a dia, você lembra de algum caso que você fala, meu Deus, esse dia foi só por Deus mesmo? Foi algum caso engraçado, algum caso desafiador que você falou, meu, esse paciente aqui não dava nada e tá lá abanando o rabo, você consegue lembrar algum agora? Tem alguns. De engraçado, pra mim, quando me chamaram uma cliente que já era cliente, né, uma cliente criadora até de cães, que ela me chamou que ela tinha resgatado uma galinha.
Eu não atendo aves, não atendo animais silvestres. Mas ela falou, eu preciso de ajuda, que eu resgatei uma galinha que ela tava numa encruzilhada de macumba. Ai, meu Deus. Mas eu não tive coragem de deixar ela morrer, ela tá cheia de mel, o que que eu faço? Mel, sei lá, melado, o que que derramaram na galinha. E eu fui lá ver como que estava a galinha depois que ela tinha dado banho na galinha. A galinha era muito boazinha. Foi um dos poucos contatos que eu tive com galinha. Mas eu acho que o animal mais engraçado, assim, que eu fui atender a domicílio, fora macaco, furão, essas coisas que hoje já tem se tornado mais comum, foi a galinha. A galinha de macumba que foi salva pela minha cliente com um coração muito bom. Muito bom. De desafiador, teve um paciente que chegou pra mim, que ele foi resgatado da funcionária de uma cliente. Ela estava tentando cuidar desse cachorro, mandou foto para ela resgatou. Ele estava com necrólise epidérmica tóxica. Sim. Ele estava com a pele inteira necrosada, porque ela foi tratar uma ferida com um antibiótico em particular, no caso que ele teve a reação foi a amoxicilina. Ele estava inteiro necrosado. Fora a necrose, ele estava com erlíquia. Eita. Então, fez transfusão. Foi um caso que até foi feita a transfusão na minha casa, porque era Isso, de era uma resgate. pergunta. Fez em domicílio, então. É possível, tranquilo. É possível, porque é um caso mais particular, assim, um animal já de resgate, né? Então, assim, o recurso para aquele paciente acaba sendo menor, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Depois ainda descobrimos que ele tinha leishmaniose, porque desgraça pouca é bobagem. Tadinho. Mas ele ficou super bem, ele teve uma vida longa para a expectativa dele, né? Ele viveu 6 anos com tudo isso que ele teve. Ele era filhote ainda quando nós pegamos, se recuperou super bem. Mas daí a Leixa acabou levando ele depois. Mas foram, assim, uns 8 meses de tratamento intensos, em que todo lugar que passava falava, pelo amor de Deus, deixa esse cachorro ir. Ela, né, falando, menina, desiste. E nós não desistimos dele, e ele viveu super bem, muito feliz pelo tempo que ele pôde, né? Faz sentido. Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho que eu já sei até a resposta, viu? Porque veterinário é bicho bobo, né? Eu tava com uma colega no último programa, e aí eu fui na besteira de perguntar, né? Você tem bicho? Ela falou, sim, eu adotei de um atendimento. Escangaiado, chega escangaiado, a gente fala, eu vou cuidar e depois eu dou. E acaba ficando pra gente. Você tem bicho? Eu tenho bicho. Eu tenho muitos bichos. Eu tenho 4 cachorros. Um deles foi ganho de cliente. Mas eu já ganhei 3 cachorros de clientes, né? Mais recentes, assim, que ficaram comigo ou com a minha família, com a minha mãe, no caso. Cliente que separa e não quer mais o cachorro, cliente que o cachorro tem alguma doença em particular e fala, eu não vou conseguir tratar, e uma cachorrinha que quando eu cheguei pra atender um outro cachorro da casa, a cliente era criadora também, ela falou, não, esse daí eu tô esperando morrer. Como assim? Era filhotinho ainda? Filhotinho. Porque ela falou, quando nasce assim, já tinha experiência com aquele tipo de uma formação, ela falou, quando nasce assim, normalmente passa alguns meses e morre. Eita. Aí eu falei, não, então deixa eu levar ela pra morrer na minha casa, né? Ela falou, você quer levar? Leva. Aí ela viveu, a Maju morreu com 6 anos também, os meus pacientes, com os meus casos de resgate. A gente pega e fala, vou cuidar, depois eu dou. Doa nada, fica pra gente. Meu marido falou, isso é golpe, porque daí nós levamos ela no cardiologista, né? Porque levamos até na pet care, né? Pra passar. E ele falou, não, ela precisa fazer cirurgia, ela tinha estenose na artéria pulmonar. E ele sugeriu que fizesse uma cirurgia. E pra gente, na época, não tinha como, né, fazer essa cirurgia. A cirurgia estava em torno de 18 mil reais. Aí ele falou, sem cirurgia ela vai viver 2 meses. Meu marido falou que isso foi golpe. É golpe, tá aí a cachorra, é golpe. Você me falou que ela ia durar 2 meses. Mas viveu super bem também. Acabou morrendo decorrente de outras doenças, mas... Sim, nossa, de doação. Até alguns clientes brincam comigo, né? Porque sabem desse fraco, quando algum cachorro começa a dar trabalho, assim, fala, ó, que eu vou te dar, hein? Eu não, tá? Lá em casa tá com lotação cheia já, não tem como mais. Muito bom. Eu acho que essa sua história, ela inspira muito o aluno que tem, né? Uma restrição, às vezes, quando eu falo de restrição, de agenda mesmo, né? A gente, às vezes, não consegue cumprir um plantão noturno. Eu entrei na faculdade já tinha meus 20 e poucos anos, mas às vezes você já tem um filho, já tem uma rotina, tem pessoas que às vezes cuidam do pai, da mãe e etc. Então, eu acredito que tenha muito aluno que já está olhando para esse mercado, que eu acho que é um mercado promissor, né? Tem muita vantagem, tanto para o veterinário, tutor, e principalmente, gente, sempre pensar no paciente. Mas hoje, se você pudesse falar algo assim para o aluno que quer iniciar, porque a gente, sim,
contou de coisa boa aqui, a gente pode ficar aqui até amanhã dando risada e falando dos casos, porque veterinário tem bastante história para contar. Mas, lógico, né? Se a doutora fosse falar pra gente de coisas, você fala, nossa, esse dia aqui, só por Deus. A gente tem casos pra contar que foram tristes, né? Tanto pro paciente, situações que a gente falou, meu, por que eu me meti nessa, né? Então tem sim seus casos, às vezes, umas coisas que a gente aprende. Mas hoje, então, se você pudesse falar pro aluno, para um estagiário que tá em final de graduação e fala, meu, eu já vou preparar meu porta-malas e sair panfletando, montar uma página de Instagram. Esse é o caminho. O que você diria? Não, sei lá, faz tal outra coisa primeiro. Qual seria a sua dica para que já viveu toda essa jornada? Pra mim o domicílio hoje tem que ser primeira escolha, né? Eu costumo muito falar isso, né? Ah, vou fazer domicílio no meu horário vago. Não. Ok, você pode até começar com isso, mas tem que ser sua primeira escolha, porque você precisa se dedicar 100% àquele tipo de atendimento também. Sim. Mas pra quem tá começando, até eu costumo falar, né, pras minhas estagiárias e tudo mais, ir pro domicílio já direto, eu acho que vai faltar algo. Porque rotina de hospital é diferente de rotina de domicílio. Rotina de domicílio é muito mais tranquila. Mas tem também casos que você vai pegar que são desafiadores. E se você não passar por isso no hospital primeiro, você não vai saber lidar com aquela situação. Faz sentido. Né? Eu já tive reação anafilática em casa. Então, se você não sabe como entubar, reagir... usar um... Você não sabe como reagir histamina, com aquilo, você não faz. vai conseguir salvar aquele animal em casa, Sim. entendeu? Então, não dá. Pra mim, não é possível você se formar e já vou atender a domicílio. Você pode selecionar os casos, né? Fazer um script de perguntas antes pro tutor para ver se você está apto ou não para aquele atendimento, né? Isso também é uma coisa muito importante no domicílio. Mas ir pro domicílio sem ir pro hospital, pra mim, não dá. Você acaba não se tornando completo. Você não vai ter o que precisa pra você atender a domicílio. E hoje o seu controle, assim, de ficha, você faz a moda antiga no papel ou você usa um programa já que faz você ter todo o histórico daquele paciente? Eu tenho histórico, mas eu tenho um histórico de anotações mais em nuvem, né? Que daí não perco os dados. Não é em papel, mas também eu não uso o sistema. Eu até cheguei a criar um sistema, mas enfim, ainda tá... Legal. Porque às vezes a gente fica imaginando assim, é legal. Tudo que você contou hoje aqui pra mim é muito legal, mas tem que ter disciplina, Sim. né? Não vou ganhar bem, né? Não vou ganhar bem se eu não sair para trabalhar, tem que levar em consideração. Então você tem um planejamento, né? Você tem dias que você pode falar, hoje eu vou ficar para mim. Hoje eu não quero. Eu sou volante também na anestésio e tem dia que eu falo, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu vou ficar offline. Se caso aparecer uma emergência, eu tenho alguém que pode me cobrir. Mas tem sim que se planejar, tem que ter uma organização, isso é muito importante, Com né? certeza, e são fases também, né? Hoje eu prego muito isso de ter tempo, de ter qualidade de vida, mas por muito tempo eu não tive, porque eu não sabia gerir isso. Então me chamavam e eu saía correndo. Então, me ligou, eu saía correndo. Teve uma vez que uma cliente me ligou desesperada, porque tinha acabado de fazer uma vacina e já estava em casa, já tinha me trocado, enfim, já estava com os meus filhos. A cliente liga, ele tá morrendo, ele tá convulsionando. Eu falei, pô, teve uma reação anafilática, né? E a cliente mora do outro lado, assim, dá uns 15 minutos atravessando os condomínios para chegar lá. E era soluço. Juro por Deus que era soluço. Então, assim, tem coisa que se você não souber perguntar, não, calma, respira, né? Eu vou te ajudar, né? Mas me manda um vídeo, me manda uma foto, liga por FaceTime, porque às vezes, assim, o cliente... A emergência do cliente não é a mesma que a sua. Então, você tem noção de que aquilo é só um soluço. Mas o cliente não. Na cabeça dele era uma reação à vacina e o cachorro estava morrendo. Sim. Entendeu? Quem tinha que explicar que não era eu. Mas eu não precisava sair correndo da minha casa, entendeu? Então, antes eu saía correndo pra tudo. Eu largava tudo. Tava numa festa... Ai, fulano tá vomitando. Saia correndo. Então, hoje eu tenho eu consigo dosar melhor isso, né? Eu consigo aferir a temperatura da emergência para saber se eu tenho que sair correndo para atender, se dá para esperar para o dia seguinte ou se eu preciso encaminhar para o hospital. Então, tem que ter muito bem determinado isso, muito bem descrito isso na sua própria cabeça, né? Sim. Do que você vai fazer nessas situações, porque senão você fica mais sem vida do que trabalhando no hospital. Porque no hospital você saiu de lá, acabou, né? Você pode ficar horas sem fim lá, mas você saiu do hospital, você está na sua casa, na maioria dos casos, acabou, né? Ou quem ficou no plantão que está tomando conta agora.
Mas no domicílio, como o cliente ele cria uma dependência muito grande de você, uma confiança muito grande, verdade. então se você não conseguir dosar ali quando que você tem que sair correndo ou quando você não tem, aí você fica também numa situação bem, bem delicada. Você contando, eu na anestesia não é muito diferente, né? Teve situações que eu tava no meio de um casamento, tava na fila do cinema com a minha esposa e eu saí correndo, assim, né? E ela tinha, na minha cabeça, ela tem a obrigação de entender, Uhum. né? Eu tô indo salvar uma vida, mas não, eu podia falar, olha, eu tenho um colega aqui que pode te atender e tava tudo certo. Então, saber também E o que hora cliente falar não. entende. O Sim, cliente mas na nossa entende. cabeça parece que assim, o mundo vai. Só eu que posso resolver. E não é uma verdade, né? Às vezes também saber delegar é muito importante. Doc, caso, assim, eu tô ali na clínica veterinária, tô cansado da minha rotina hospitalar, ou eu, aluno, tô pronto para pegar meu CRMV e quero aprender mais sobre esse universo, existe alguma mentoria, alguma forma de eu aprender mais com você sobre isso? O aluno pode te procurar, você oferece estágio, me diz aí qual é a forma de te acessar para que esse cara que quer viver essa realidade dessa maneira que você descreve, né? Tem algum caminho? Eu tenho estágio, né? Se morar próximo ali de Mogi das Cruzes. Hoje eu trabalho com estagiário. E eu tenho um método, né, de atendimento domiciliar, o método veterinário domiciliar de sucesso, Olha só. que eu ensino os caminhos de forma encurtada pelo que eu passei, ensinando o que é melhor, o que deve, né, fazer diferente, qual é o melhor tipo de captação de cliente, qual é o melhor material usar, o que deve fazer, o que não deve fazer, postura, que a postura na casa do cliente é o que você falou do encantamento de clínica. Então, você tem que ter um encantamento. Você não pode chegar na casa do cliente de qualquer forma. Sim. Então, você não vai conseguir passar o seu real valor se chegar desse jeito. Então, tem todo um método mesmo de ensino para você prestar um melhor atendimento a domicílio, para você não desistir a primeira intercorrência que acontecer, né? Você saber como dosar, como medir o tipo de atendimento ali para você fazer da melhor maneira possível, com excelência. Tá, e como que eu faço? Eu tô aqui na Bahia, eu tô aqui em Brasília e eu quero aprender com você. Existe uma forma assim? Esse seu curso, essa sua mentoria, eu não sei como você chama, ela é online ou eu tenho que ir até você presencial? Como que eu faço para adquirir esse conhecimento? É online, é só me chamar no Instagram que agora tá com turma aberta, Ah, tá com turma né? Tá com aberta? turma aberta pro método. É um método de ensino, né? Tem a mentoria também, caso queira se aprofundar mais posteriormente, mas eu gosto que comece com o método, né? Dependendo do grau que você já tá de atendimento domiciliar. Se já atende a domicílio, aí tem a mentoria. Legal. Mas é online, você consegue fazer de qualquer lugar do Muito Brasil bom. ou, enfim. Eu acho que um dos poucos lugares que é permitido esse tipo de atendimento domiciliar é aqui no Brasil, então teria que ser Que aqui mesmo. legal. Gente, olha, não sei vocês, mas eu tô quase largando a anestesia. Vi vantagem nesse negócio aí. Doc, foi um prazer gigantesco tê-la aqui. Eu acredito que você vai voltar, viu? A gente vai conversar mais sobre isso. Fiquei interessado no assunto. Obrigado de coração, viu? Obrigada, eu. Espero que, assim como eu, você também tenha se sentido aí inspirado, né? Às vezes eu falo por mim, né, que queria ser anestesista, a gente já quer sair com 3 monitores, 8 bombas e aquela tecnologia toda. E às vezes a tecnologia é o conhecimento e é você, é o ser humano, né? Eu acho que a melhor tecnologia é o ser humano. Então você saber se relacionar, olhar para a dor do cliente, né? Então ela resolveu uma dor. Aquele cara que não conseguia ir para clínica, que o cão ou o gato às vezes fica estressado, né? A gente aprende sobre leucograma de estresse, às vezes o cortisol, ele também é imunossupressor, né? Então, só vi vantagem em tudo isso. Espero que você tenha gostado desse episódio, né? Tá aqui no YouTube, gente. Aproveita, dá um like aqui, olha essa mãozinha aqui, só aperta, tá? Esse sininho também tá aí pra você apertar, então já se inscreve que toda semana, toda quarta-feira, 5 horas, tem um vídeo novo. E já aproveita e vai lá pro Instagram. Lá no Instagram, todos os dias eu libero um vídeo novo, trazendo uma dica muito fácil para você, estudante de veterinária, como passar na prova ou às vezes como facilitar um atendimento clínico, né? Às vezes a gente tem aquela insegurança, aquele medo de como fazer um atendimento clínico. Deixa com o Roger que ele te ensina, tá bom? Agradecer mais uma vez ao Tec Equipamentos, ao Tec, meu parceiro, que está sempre aí comigo, que é uma empresa que facilita, né? Ela é uma facilitadora ao médico veterinário. E é por isso que eu tenho um carinho muito grande por eles, pelo carinho que toda a equipe da Altec tem pelo médico veterinário. Então, você que tem uma clínica veterinária e quer ter um equipamento de qualidade dentro do seu centro cirúrgico, Altec.
Ah, mas eu quero ser anestesista, melhor ainda, use o vaporizador Altec. Se você já tem, eles também prestam o serviço de manutenção. E eu também quero deixar meu muito obrigado para o Hub 2181, que é essa infraestrutura aqui maravilhosa, onde eu gravo meu podcast, onde eu faço meus criativos, e aqui eu tenho descoberto, né, coisas maravilhosas desse mercado digital. Então, obrigado você pela sua audiência e que toda semana a gente se encontre aqui para descomplicar a veterinária.